Só não tá gravando. Aí agora tá. Vai lá, quem que põe o 2 na mesa aí? E aí, Paulo, faz as boas? Sim. Para começar, é um texto que tem muito deslocamento. Acho que tem muitas partes que eu achei que cabe para mim, para o Helder, se o João está usando também, que são muito interessantes para a gente poder falar um pouco, por exemplo, do capitalismo, de, de que a filosofia moderna pressupõe uma ordem dos fatos, e essa ordem dos fatos atravessa várias ciências, né? Por que atravessa várias ciências? Porque eles, de fato, regulam também uma linguagem, né? Então, isso para mim foi super sensacional, por exemplo, para eu linkar o que acontece na psicologia experimental e porque depois surge os estudos do comportamento motor. Isso para mim foi muito legal, porque indica que a ciência moderna exige que para outras coisas serem inventadas, ela parece que exige uma formalização da linguagem, essa linguagem tem que ser respeitada e tem que ser utilizada a forma, sabe, exatamente o negócio do método que ele fala, que Bergson critica, sabe? E está muito bem exposto isso para mim nesse texto, achei muito interessante. Seguindo, eu achei alguns deslocamentos do Bergson para a ontologia do presente bem assim, até que ousados, né? Porque quando a gente pensa em metafísica, eu não conseguia pensar numa metafísica, numa filosofia do presente, numa ontologia do presente, e o cara trouxe pra gente metafísica na ontologia do presente, né? E que a gente consegue até linkar consegue até trazer para o virtualidade, né? Discutir isso. E foram umas coisas do texto que me chamaram bastante atenção. Pode seguir para você, joga bomba para outra aí. Legal. Talvez para começar, o nome do texto é Intuição e Inteligência, Crítica Bergsoniana à Linguagem Metafísica Tradicional. É do Adeilson Lobato Viena. Cara, eu também concordo muito com você, tipo, esses deslocamentos que ele faz. Eu gostei bastante, mas é uma linguagem um pouco quanto diferente para mim. Lee Bergson em si, né? Também concordo que tem, tipo, muitas articulações pra gente fazer com nossos trabalhos, tipo, o meu, seu, da Gabi, do Rubens, do João, se forem escrever nessa pegada. Tem muito isso. E eu já pensei, já fui escrevendo no meu trabalho, porque, cara, é isso, tipo, essa contribuição da intuição aqui que ele traz, tipo, putz, é isso que tava faltando no meu trabalho, manja. Uhum. Eu achei muito foda, cara, tipo, porra, mano. Ele, nossa, ele contrapõe completamente o sistema pra mim, tá ligado? Tipo, porra, ele traz pra ontologia do presente, tipo, o importante é o que tá acontecendo agora, entende? Tá acontecendo hoje, mas eu entendi que no começo, tipo, com uma crítica, não sei se é contrapelo, né, uma vocabulário deleuziano, que ele fala que, tipo, os filósofos modernos, tipo, não tinham precisão, entende? Tipo, eles ficavam falando, mas, tipo, não agia. Então, ele põe esse ponto aqui para se pensar, né, que talvez eu entenda, eu faça uma leitura que dessa precisão é preciso agir, né, e o que mais que eu achei interessante? Eu não sei se é possível pensar, talvez um problema para, não sei, para a gente discutir ou pensar a intuição enquanto método ou enquanto, sei, pensando a partir dela, entendeu? Tipo, no próximo semestre eu já caio na metodologia em si, né? Que até então eu tava pensando ir pela cartografia, mas eu acho que eu posso, tipo, a partir disso, a partir dessas leituras, pensar uma inspiração para pensar minha cartografia. E é isso, também passa a palavra para o João.
Cara, você fez uma relação interessante aí. Eu vou anotar até aqui, porque parece que cartografia e intuição. Parece que o movimento cartográfico é justamente a perspectiva da intuição do Bergson, né? Uhum. Parece que tem bastante coisa que se relaciona aí, né? Paulo tá aí ainda? Eu tô aqui, tô ouvindo. Beleza. Eu acho que cabe tanto pro trabalho do Paulo quanto pro trabalho pra iniciação que você vai fazer, Helder. Eu acho que para vocês dois, eu acho que é um movimento fundamental de entender essa diferença, né? Porque os dois tratando do aprender, seja o Helder na relação com o desejo e o Paulo na relação com a motricidade, vamos colocar assim de forma bem simples, né? Eu acho que a intuição e a inteligência e a intuição aí elas cabem de maneira que daria até para abrir uma sessão para falar só disso, porque tem muita coisa a ver, né? E também daria para fazer um trabalho só sobre isso. Mas aí acho que a gente tem que ir direto ao ponto, né? Qual que é a diferença aí das duas? O que que vocês viram? Bom, primeira coisa que me traz a inteligência, vou pegar até minhas questões aqui, uma questão de que a gente que traz uma dualidade, né? Eu vejo, por exemplo, o que exige a ciência moderna não é uma possibilidade, mas ela, como herança, como a Castrup coloca, né? Herança da física newtoniana ou das matemáticas lógicas, né? Ela está mais por uma questão de probabilidade, entende? É comprovável que alguma coisa aconteça. Eles cercam a nossa realidade, lidam com nossa realidade quanto à probabilidade daquilo acontecer. E a inteligência é justamente isso. É você respeitar a ordem de quem veio primeiro, de quem formulou generalizações mais adequadas, entre aspas, e que tem mais probabilidade de acontecer na realidade. Aí essas pessoas vão operar de acordo com aquela linguagem produzida, sabe? Então você cercado na Alô? sua fotografia, ou cercado na sua escrita, em função de métodos. Tudo bem, Helder? Você está ouvindo? Sim, sim, só deu uma travada, mas deu pra pegar legal, Paulo. Pode É aí continuar. na biblioteca que tá entrando gente? É, cara, tipo, o pessoal tá deixando as salas fechadas aqui agora, não sei porquê. Ah, entendi. Meio chato. Mas, Então, você pode, é bom falar com a galera lá, né? Por que tá deixando a sala fechada? é, Aí, a primeira coisa que eu identifiquei, eu coloquei assim, ó, inteligência, a inteligência voltada para o observável, o pautável. E uma das críticas que ocorrem é justamente esse, né? Reduzir a realidade para aquilo que é observável, né? O que a gente estuda é justamente que há muita coisa além do observável, e o observável ainda ocorre dentro daquele que observa, né? Então, uma crítica ferronha aí, né, ao que é inteligência, que eu acho que pode ser deslocado. Nos meus estudos, a inteligência poderia ser discutida pela habilidade, né, pela pessoa que é mais habilidade. Aquela pessoa que é mais habilidoso, ele está num nível de inteligência, entende? Enquanto consciência e inteligência, uma ciência voltada para a consciência, uma ciência voltada para a inteligência, nós temos uma ciência voltada para o movimento, que vai procurar pessoas com comportamentos observáveis, com probabilidades de darem certo, ou com maior destreza, maior habilidade, entendeu? Maior funcionamento, maior.
maior indiscutível. Pode falar agora, por essa bola. Beleza, Paulo. Eu penso, tipo, pelo caminho que você traçou aí também, eu vejo a inteligência, tipo, enquanto no campo da recognição, tipo, ou seja, ou você tá certo ou você tá errado, entendeu? Esse dualismo, tipo, aquilo que a gente vem discutindo com a Castrup. A inteligência, então, tipo, ela com a habilidade de você responder a um problema, a um estímulo já dado de antemão, a priori. E a intuição eu vejo ela tipo, no campo do inventivo, entendeu? Num aprender esquizo, num aprender como a gente vem pensando, a partir da filosofia da diferença. Está mais na ordem dos afetos, do sentimento, é incontrolável, é inotável e muitas vezes passa despercebido. E para mim essa é a grande diferença assim, entre as duas. Jones. Eu via essa diferença, me parece que tem bastante a ver com a formulação, com a ideia de tempo e de como as coisas estão alocadas no tempo, né? Então, pelo que foi dito no texto, pelo menos por esse autor, né, ele afirma que a inteligência em Bergson seria essa capacidade, entre aspas, de observar ou de formular uma conclusão ou de tirar pareceres sobre aquilo que a gente está vendo, né? E que seria a herança de um pensamento que aí ele vai trazer lá em Platão, né? Que da valorização do que não muda, né? Do imutável. Então, chegarmos a conclusões cristalizadas sobre determinados assuntos ou sobre determinado objeto, vamos colocar assim, né? A intuição em Bergson parece que ela vai fazer o movimento, justamente o movimento contrário, porque Bergson pensa o tempo de maneira diferente. Então, o Bergson ele não vai, pelo menos ele vai se recusar a pensar o tempo, os objetos, as coisas, enquanto coisas paradas, enquanto coisas imutáveis, né? Vai contra a filosofia dele pensar que alguma coisa tá do jeito que tá, né? Não vai mudar, ou que nós deveríamos encontrar a verdadeira essência de alguma coisa, né? Na percepção de Bergson, pelo que eu entendo, tá sempre tudo mudando, né? Tá sempre tudo se renovando. Ou então, como trouxe a Castrup já no livro dela, né? Que vai dizer que com Bergson, que a natureza das coisas, a natureza dos objetos é justamente se inventar, né? Então parece que a intuição, ela tem, Bergson formula esse método, entre aspas, justamente para captar essa movimentação das coisas, entende? Então, pelo menos na minha visão, né? Enquanto a inteligência, nessa perspectiva, fica relegada à herança histórica platônica daquilo que é imutável, daquilo que não muda, ou seja, daquilo que nós conseguimos ver, né? A intuição, ela vai buscar justamente a essência das coisas, mas não uma essência metafísica, uma essência imanente daquilo que sempre muda, né? Então é por isso que faz bastante relação com a questão do aprender, entende? Então, um aprender recognitivo, né, um aprender a partir de algo que é certo, o aprender a partir de algo que já é fundamentado, ele é um aprender que não muda, né? Ou pelo menos é um aprender que tenta evitar a mudança. Agora, o aprender inventivo, ele só pode ser
só podemos aplicar a ele um método de análise mutável, né? Em movimento, que mude, que se invente constantemente. E justamente a partir disso, para Bergson, pelo meu entendimento, a gente não consegue aplicar um pensamento predominantemente da inteligência, né? Então, para isso, ele formula uma concepção de intuição. Não para o aprender, lógico, né? Mas para a concepção de tempo dele, para a concepção de realidade dele. Eu acho bastante importante, João, como você trouxe essa questão do tempo e duração, que talvez estivesse passando um pouco despercebido pela gente. E não sei, tipo, pela inteligência, a gente pode, sei lá, trazendo para educação física, uma aula aí, tipo, tecnicista, né? Você fica reproduzindo tal movimento e, tipo, a partir da hora que você acertar, você aprendeu. Tipo, talvez pela aprendizagem motora seja assim, a capacidade de a melhora na habilidade, alguma coisa assim. Acho que o Paulo fala com mais Não, com palavras. É mais ou menos isso, né? E, sei, talvez a intuição é o que a gente vem pensando na aprendizagem, né, cara? Sei, algo, movimento constante, tipo, não é fixo. Acho que é isso, mas tava tentando pensar, tipo, porra, como que seria uma aula assim, né? Uma prática assim, pela intuição. Difícil pensar a priori, né? Pra mim, pelo menos. Então, eu acho que justamente a dificuldade disso, né, que a gente estava para pensar essa relação, é que a gente não vai conseguir identificar e talvez nem formular uma ideia de aula ou uma percepção do que acontece em nível intuitivo, né? Porque me parece que aquilo que a gente mais consegue captar, né, o que mais aparece ao nosso sentido, é justamente uma percepção da inteligência, né? Até a gente fez uma diferenciação em um dos grupos lá no GPF da diferença da duração, não, de natureza e grau, né? Que a gente consegue perceber as mudanças de natureza, mas não de grau. Né? Então, eu acho que o movimento intuitivo e da inteligência, eles estão acontecendo a todo momento, né? Seja em qualquer tipo de aula. Eu acho que eu ainda continuo com a minha ideia de que para você proporcionar esse tipo de análise, para você proporcionar esse tipo de movimento, basta proporcionar o encontro, né? E aí, como isso vai acontecer, eu não sei quais os encadeamentos disso, como vai ser, a gente também não sabe, né? Mas penso que isso vai acontecer a todo momento, e que é justamente isso a percepção e o fundamento da cartografia, né? Tentar cartografar o movimento da intuição e não da inteligência. O movimento da invenção, o movimento da mudança e não o movimento do que fica estagnado. O problema é que ao cartografar isso, de alguma maneira, não sei se é um problema isso. Desculpa, João, não entendi o que você falou aí. Deu uma bugada. Que hora? Antes, não sei do problema que você falou. Não sei se é um problema. Em relação à Não, cartografia, eu acho que estou dizendo que quando você não sei. cartografa, você cristaliza, né? Mas também não sei se é um problema isso, se é algo que a gente precisa se preocupar em relação a isso. Eu acho que não, porque eu acho que uma das primeiras coisas que nós deixamos bem claro nas nossas pesquisas é que temos preceitos que fazemos uma cartografia imanente, né? Uma cartografia no fluxo do pensamento, né? O pensamento está ocorrendo em si próprio, as ideias estão nascendo, e à luz da nossa
linguagem, a luz da nossa linguagem, acontece com aquilo que a gente consegue captar e a gente vai passando. É uma das coisas que nós colocamos em nossa pesquisa, não é isso? Uhum. E pelo menos a minha, vocês devem fazer isso também, colocar que estamos escrevendo de forma rizomática. Nós sabemos, por exemplo, que vamos estudar aprender e o balé clássico. O balé clássico, o aprender e o desejo, o aprender e a motricidade, aprender e movimento. Mas estamos adentrando o campo, sabemos onde nós estamos adentrando, mas não sabemos para onde vamos. Isso dá mais um sinal de que produzimos na medida em que estamos acontecendo. Então, como é que, por exemplo, eu não estou falando que as pessoas vão ler e vão acontecer junto, não estou afirmando isso, mas assim como a gente acontece quando a gente está lendo com um galo, entende? A gente, por ter essa leitura, estamos mais sensíveis a certas coisas. O que vocês podem dizer a isso? Por exemplo, você fala, fica difícil a gente fazer uma prática para o educacionismo, ou seja, uma área é justamente uma questão de acontecimento. O que podemos fazer? Tornar-nos sensíveis, por exemplo, a diferenças que não aqui são classificadas, nós não podemos classificar as diferenças, mas ela acontece no tempo, na realidade, estamos mais sensíveis a isso. O que vocês podem dizer? Cara, tá cortando bastante a sua pergunta. Não sei se Foi a minha pergunta que cortou? Esse som tá vindo da Fefisa, não sei. Calma, então ver se eu consigo pensar. Se você puder resumir, Paula, Então, é assim, a gente tem nós fazemos uma cartografia imanência, nossas pesquisas, a gente deixa bem claro isso na nossa pesquisa. E conforme nós vamos criando e vamos lendo esses Bergson, Deleuze, Foucault, estamos acontecendo junto com ela. Isso, de fato, nos torna sensível à imanência e às coisas que podem, que nós, por exemplo, que construímos pistas que nos deixam sensíveis a isso, que nos aconteceram em um certo momento e que... Uma ideia que eu estou trabalhando, que quem jogou foi o Antônio Damasio, é que o corpo também conceitua. Então, o corpo cria conceitos, entende? Mas não conceitos na cartografia. Se o conceito acontece na cartografia, e a cartografia, nós sabemos que não acontece, uma cartografia está em palavras, mas as coisas ocorrem no corpo inteiro, nunca em partes, né? Então, o corpo também conceitua, sabe? Então, eu acho que essa conceituação corporal, por exemplo, ela nos deixa mais sensível a certas coisas. E eu não sei o que vocês acham. Por exemplo, nossa leitura, essas coisas acontecem com a gente, essas coisas acontecem, por exemplo, nas nossas práticas, e isso vão deixando a gente mais sensível. Existem pessoas que não têm leitura nenhuma disso e que são também sensíveis a isso, às ocorrências, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Imperceptíveis, não? Imprevistas, né? Imperceptíveis também. Imperceptíveis também, né? São detalhes que acontecem, mas que acontecem, né? E que nós observamos, escapam muitas coisas, é claro, mas sempre a gente consegue captar algumas coisas. Né? E o que vocês podem dizer sobre isso? Eu acho que isso que você está falando, justamente esse conceito de sensibilidade, estar atento a esse conceito de sensibilidade e tentar trabalhar através dele é, de maneira fundamental, a ideia da intuição, me parece, né?
que é justamente trabalhar a partir daquilo que está me movimentando, a partir daquilo que está me transformando. Então, estamos fazendo esse tipo de leitura, estamos nos transformando a partir disso e estamos tendo um movimento ético de trabalho sobre si, de pensar, olha, estou me transformando em outro, estou me transformando em outros a partir dessas leituras e vou me transformar em outros a partir dos meus encontros, a partir das minhas aulas. Esse movimento sensível e até o movimento cartográfico disso é o movimento, me parece, que é o método intuitivo que Bergson vai tentar propor, né? Em contraponto ao movimento de estagnação da inteligência que consegue ver, que consegue catalogar apenas aquilo que está parado, né? Apenas aquilo que aquela imagem cinematográfica, né, que eles trazem no texto. Eles... Essa ideia pelo menos o que eu entendi, né? Por que cinematográfico? Pela percepção da foto, né? Então a inteligência ela percebe a foto, ela vê a imagem, o que está parado, o que cristalizou, e aí ela analisa aquilo. O movimento da intuição é muito mais filmístico, não sei se existe essa palavra, mas justamente é a ideia de analisar o movimento, de como o filme te movimenta, de como você é subjetivado pelo filme, como você se torna outro a partir do filme, né? E o movimento do cartógrafo parece ser esse, e tem tudo a ver com o método intuitivo proposto pelo Bergson, pelo menos a partir desse texto, né? Volta aí, Helder, vamos ver se tá barulhento aí de novo. Voltei, tá ouvindo? Tá barulho pra caramba, cara. Tá tendo aula de fight, alguma coisa aqui embaixo. Mas nenhuma sala fica aberta agora à noite? Não fica, cara, acredita? E o saguão lá, não tá melhor, cara? O saguão lá das salas de baixo? Tá, tipo... Nem no sexto andar lá, mas fica tudo trancado mesmo? Fica, eu vou colar ali na escada, acho que lá talvez esteja melhor. Não, pô, mas fica aí, não tá... Bem, né? Não tá tão barulho agora. É assim, Paulo. Eu já desligou aqui, só vou falar rapidão. Daí pra só desligar o microfone aqui. Eu concordo com a ideia que você trouxe, mas eu não sei se mais sensível seria a melhor palavra, entendeu? Talvez mais atento à sensibilidade que acontece, entendeu? Intuindo. Porque talvez mais sensível pra mim, não sei. Pra mim deu a entender que, eu vou chegar, eu tô caminhando, entendeu? Pra mim chegar em um objetivo final, vai ter uma reta final e não tem dentro desse pensamento. Mas a ideia, concordo com você. E calma aí, só vou desligar aqui, vamos trocando ideia aí que eu vou falar em outro lugar. Beleza. Demorou. Eu peguei algumas passagens aqui. Você tá com o texto aí, Paulo? Não. Eu tô com o texto aqui, pode mandar. Eu peguei algumas passagens que eu achei que fundamentavam bem a ideia do texto e do método, né? Então, na página 4... É 4. página... Peraí, manda... manda, pode falar. 4 do PDF, depois da citação direta. 4 do PDF, boa. Isso. Foi. Depois da citação direta. Então ele diz assim: para Bergson, o fundamento da realidade é a mobilidade constante, de modo que a inteligência, no intuito de aprendê-la, imobiliza e fraciona. Então aqui é bem aquilo que a gente estava discutindo já, né, que a gente trouxe aqui para o nosso debate, né? Então, o fundamento da realidade para Bergson é a mobilidade, é o que se movimenta, é o que não fica parado em si mesmo. De modo que a inteligência, ela tem o intuito de aprender essa mobilidade, né? Então a gente pensa de novo no exemplo do filme, né? Então, existe um filme que está sendo passado. A inteligência, aliás,
o filme, para Bergson, na sua movimentação, na imagem em movimento, é o fundamento da realidade, né? A inteligência, então, ao meu ver, o que ela faz? É tentar pegar um frame desse filme, né? Que o filme, na verdade, é composto por várias imagens, né? Mas é pegar uma imagem imóvel, tirar ela do contexto do filme e tentar analisar ela a partir dessa a partir dessa estagnação, né? Então, parece que em Bergson a natureza do movimento inteligente é transformar aquilo que se move em coisa parada. Entende? Certo. Entendo, sim. Peguei. Pelo menos a partir da minha leitura. Eu destaquei vários trechos aqui, muitos que eu quero usar, e eu vou complementar aquilo que você falou, porque a gente fala assim, né? Nós trabalhamos com uma cartografia em rizoma, em imanência, e o que nós opomos, né? Eu acho que a gente podia usar isso junto a essa defesa, talvez, né? É a página. Peraí, é a página 6 do PDF, tá 3 ponto aí embaixo. Eu grifei algo interessante, que eu achei interessante. Coloquei, em contrapartida, Bergson, então, desenvolve um método que possibilite contato com o real, de modo que se opõe à linguagem intelectiva. Linguagem intelectiva. Então, como é que esses caras, através dessa identificação dessas imagens, dessas fotografias do filme inteiro, eles cartografam isso? Uma linguagem intelectiva. Uma linguagem pautada na o quê? Inteligência. Pautada no quê? Na realidade da imagem. Daquela foto, do que se observa. E eu acho que seria um ponto de um argumento interessante para se colocar no meu trabalho, no do Helder, no seu que está falando, né? que possibilitaria a gente produzir alguns outros rizomes, né? E outra coisa que eu marquei também é Aqui, que... só antes de você passar, pode falar. é interessante que ele diz assim, ó, desenvolve um método que possibilite o contato com o real. Né? Então, esse movimento de fixação e de imobilidade, para Bergson, não é a realidade. Então, por isso que aqui no texto, a todo momento, eles estão trazendo assim, ó, o Bergson desenvolve um método para analisar a realidade a partir de dentro. Bergson analisa um método para analisar a essência dos objetos, porque justamente a essência para ele não é essa imobilidade e não é algo que vem de fora, metafísico, né? Ontológico enquanto uma verdade última sobre alguma coisa. Mas justamente a essência, o real, é o movimento. E aí, a partir disso, que ele produz esse método. Vai lá. Bom, excelente. Peguei isso aí, legal pra caramba. Bom, e o próprio, ele traz uma citação deleuziana aqui, né? Que eu estou tentando procurar aqui, ó. Na página seguinte, lá ele fala, Deleuze, na página seguinte, né, página 5, 7, quer dizer, lá, Deleuze pronuncia, a intuição é um método do bergsonismo. A intuição não é um sentimento nem uma inspiração, uma simpatia confusa, mas um método elaborado, e mesmo um dos mais elaborados métodos da filosofia. O próprio Deleuze tá aí, né? Tá citando o Bergson, né? E é um método interessante, né? Que o Bergson vai trazer e que a gente pode usar para nossa cartografia, né? E ouvi também aqui diversas vezes a palavra fluxo de vida, né? E isso me deixou contente também com o que está proposto aqui. Fluxo de vida, aproxima muito mais, né? Eu só... E aí, Helder, voltou? Voltou, Helder? Voltei, mas não deu muito certo o barulho não, cara. Tá menor, tranquilo, não tá muito... Não tá alto, não.
Pode falar. Pode ficar tranquilo aí. Eu acho que aí no início o Elder levantou uma questão interessante, né, cara? Qual que é a relação do que você trouxe agora também, Paulo, da cartografia e da intuição, né? Uhum. Se a intuição está presente na cartografia, se são métodos diferentes, né? Se são métodos que podem ser usados de maneira diferente, se são coisas que se complementam, se uma está dentro da outra, eu não sei, acho que é algo que a gente poderia pensar também. Uhum. O que você ia falar, Helder? Em relação a eu tava lá na biblioteca ainda, cara, eu achei, voltando um pouco, né, bastante legal, que, tipo assim, sobre a escrita, como aí, eu entrei com uma ideia completamente diferente, eu ia operar com os estudos culturais, e agora só ir tranquilo, né, tipo, os comentadores de Deleuze em si, e, meu, agora a gente tá entrando em Bergson aqui, entendeu, e vai acontecendo, entendeu, essa ontologia presente. E se vocês puderem dar resumidamente que o Paulo levantou aí, que você estava falando, só para mim boiar muito. Cara, a gente tinha fez só uma passagem aqui sobre o fundamento da realidade no Bergson, que é a mobilidade, né? E o Paulo trouxe essa questão da linguagem intelectiva, né? Que o método do Bergson vai tentar se afastar um pouquinho. Eu tinha marcado aqui na página 5, que eu também achei foi minha segunda anotação fundamental aqui. Eu marquei 3 só, tá? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então tá. Também depois da citação direta. Ele vai dizer assim: o imutável se torna. Estão vendo ali no meio do parágrafo? Ah, sim. Então vamos lá. O imutável se torna o fundamento último do existir. E aqui ele vai estar falando da filosofia e da percepção platônica da realidade, né? Os equívocos cometidos por Platão, segundo a ótica bergsoniana, encontram-se amparados por um recurso, inteligência, que é insuficiente para perceber o real, sendo de sua natureza perceber o que é estático e agir sobre esse, a inteligência jamais acompanha o movimento, o substrato da realidade. Sua visão será, portanto, cinematográfica. O intelecto congela puramente o movimento e dele retém só o que lhe aparece, isto é, o imutável. Então, essa citação parece que, pelo menos me pareceu, resumir bem a ideia da natureza da inteligência em Bergson, né, e qual que é a função dela. É justamente produzir imagem do real. Eu Olha, queria falar. pensamento por imagem, hein, mano? Tem tudo a ver, inteligência, pensamento por imagem. João, eu queria falar sobre isso, cara. Eu queria falar como seria essa imagem na filosofia da diferença que daria um negócio daria um deslocamento muito interessante. O que Bergson consegue aqui é um deslocamento da metafísica, né? Uhum. Desloca a metafísica para uma ontologia do presente, que, na minha percepção, tem bastante a ver com a virtualidade que ele propõe depois. Uma virtualidade que toda hora, que um movimento toda hora tá se atualizando na realidade. Virtualidade, realidade, é o movimento. Né? E isso, em leitura, né, por exemplo, eu gosto de falar do Antônio Damasio, vocês ouvem aí, deve estar de saco de eu falar desse cara. Mas eu vou trazer ele, tá bom? Beleza. Claro, mas Então, ele fala que os neurônios eles produzem imagens. Essas imagens são ativadas pelas sensações, né? Digamos assim, toque, olfato, não acontecendo de modo único, tipo,
visual, só visual, não. Visual, auditivo, sensitivo, olfativo, né? Tá ocorrendo, né? E legal que a gente pode pensar numa imagem na imanência, uma imagem constante, de constante atualização. Trazer essa ideia de pensamento por imagem num pensamento imanente, um pensamento da imagem sempre atualizada, sabe? Uhum. Por exemplo, a imagem que a memória joga não é uma mesma imagem do que uma ciência diz que vai ser, você sempre vai fazer o mesmo movimento, você sempre vai escrever, você sempre vai ter que retornar a quem falou para você estar falando e provar e falar a mesma coisa, repetições, né? Olha só, e trazer para uma imagem da memória sempre atualizada, né? Isso brinca um pouco com a questão do tempo, o tempo está sempre em movimento, então essa imagem do pensamento, essa imagem que está no pensamento também está sempre em movimento, se atualizando, virtual, atualização. Acho que dava para a gente pensar em alguma coisa assim, deslocar esse pensamento por imagem num pensamento na imagem imanente, na imagem atualizada. Eu acho que um pensamento por imagem talvez seja justamente o pensamento da inteligência, né? Isso. Uhum. Você viu dessa forma também? Não, Vocês viram, né? Cadê o Helder aí? O Helder sumiu. Ele tá mandando por Tá mandando por mensagem? por escrito aqui. Beleza. Valeu, Helder. Tá muito barulho aqui. Também uma forma de eu rir. Show. E aí, Cara, Vai lá. eu vou ter que sair aqui agora, tipo, falta 5 minutos pra mim entrar pra aula, eu vou comer alguma coisa. Daí, se aparecer mais algum bom, se puderem mandar aqui no grupo com uma mensagem lá depois, só pra mim. Beleza. Tá gravando também, cara. A gente vai mandar lá pro canal também. Ah, verdade. Vai mandar no canal, mas já tá terminando já. Mas eu só tenho também mais uma coisa aqui que eu anotei, daí já era. Ah, beleza. Beleza então. Vou ficar ouvindo então, vai. A minha próxima marcação é lá na página 12. Eu não sei se você tem alguma coisa aí, Paulo. Eu fiz bem resumido mesmo pra gente caber em 1 hora. Não, eu só quero confirmar um negócio aqui, que eu entendi esse negócio que você falou do pensamento por imagem, eu entendi o que é o pensamento por imagem, tenho isso como uma inteligência, lógico, mas o que eu vi aqui é essa imagem sempre atualizada. Poderia ser, para mim, poderia ser alguma coisa. Mas pode falar lá, página 12? Esse pensamento por imagem atualizada. Não. Que a imagem sempre está sofrendo alterações, entende? Do corpo presente, do corpo no tempo como sempre movimentado, sabe? As imagens sempre são imagens sensoriais, imagens visuais de todos os sentidos estão ali se cruzando, sabe? Não é sempre uma imagem do observável, prezado naquilo que você olha, que você observa, sabe? Da realidade generalizada, do pensamento por imagem, sabe? Vamos desenvolver mais essa ideia. E a gente volta a debater ela de novo. Viajei pra caralho essa aqui. Aí a minha última anotação é na página 12 aqui, depois do 5 ponto ali, né? Então, bem rapidinho, na verdade. Sua teoria se sustenta, conseguem ver ali? Sim. Sua teoria se sustenta a tese de um tempo que é, em si, movimento e duração constante. Tempo este que é negligenciado pela inteligência, mas acessível pela intuição. Então, é interessante aqui como ele põe que a inteligência negligencia a duração, né? Mas como a intuição é capaz de acessar esse movimento. Então, ele coloca até como 2 pontos antagonistas, né? A inteligência e a intuição. E aí a gente tem que ver bem se é uma posição do próprio Bergson ou desse autor, né, que escreveu esse artigo. Mas pelo que eu estou entendendo, são coisas que caminham, claro, juntas, mas com funções opostas, né, com percepções diferentes, né? Porque a gente também não pode, lógico,
não excluir da inteligência, né? Dizer que não podemos pensar a partir disso, a gente não pode mais usar essa concepção, né? Não, são percepções diferentes em relação ao tempo, em relação ao conhecimento e à realidade, né? Pelo menos o que me fica nesse final é isso, né? É como tentar trabalhar com isso sem ser de forma binária, né? Sem ser de forma dicotômica. Uhum. Concordo, sim. E pra mim é isso aí, cara. Eu ressaltei também só um pouquinho acima, que ele fecha aqui, o 4 falando assim, ó, ressaltando, portanto, que o conhecimento científico é um saber instrumentalizado para as coisas práticas, tendo como finalidade exclusiva relacionar uma matéria a outra. Trata-se, na verdade, de um trabalho de associação lógica, de certa forma, que impede avançar para o real. Achei interessante também esse trecho, acima Uhum. do que você leu. Uhum. Mas me causou certa dúvida, porque o que seria, então, esse casamento que o Bergson propõe entre filosofia e ciência, sabe? É pensar produzir uma ciência, uma filosofia através das descobertas científicas, como ele fazia, né? Eu Aí eu acho que coloquei, essa aproximação é uma ciência preocupada com o movimento. É uma mas, ciência que pensa menos por imagem, né? Uma ciência, é justamente o que a Kastrup faz na psicologia, né? Não pensar por estrutura de pensamento, mas pensar através da ruptura, da invenção, do novo, do que movimenta, né? E não do que cristaliza. legal. Agora, como trazer isso para a ciência, que é É. ou pelo menos como a ciência não negligenciar isso, né? Ah, Não sim. sei. Talvez algumas ciências mais novas já pensem nesse movimento, né? Hum. Mas eu acho que não é anular um ou anular o outro, mas é pelo menos, não sei, equilibrar a forma de pensamento, entende? Equilibrar a forma de ver o tempo e a realidade. Uhum. E aí, Concordo. Helder? Bom, Que legal. pra mim foi isso também, tipo, essa duração e tempo aí que da música alta aí. Não, é que a gente chama e você, tipo, aparece assim, legal. Parece tipo o Zordon entrando na cabeça do Power Rangers, cara. Ele aparece do nada. Power Rangers! Talvez concordo com o João, tipo, o que mais ficou, tipo, pra gente talvez não escorregar, não patinar, não confundir isso com dualismo, entendeu? Tipo, não é, tipo, podem ser as duas, acho que é em relação à perspectiva de qual ponto a gente quer olhar, de onde a gente quer olhar e tudo mais, não que um esteja mais certo, o outro menos certo, apenas diferentes modos de operar. É Por essa a mim é ideia. isso. Fechou? Fechou. Eu só queria Fechou. dar um toque rapidinho aqui. O Helder deve estar atrasado, se precisar de ir, Helder. Não queria estender, não. Eu ia falar do. Você falou da intervenção no mapa. Eu ia falar com o É. João. Ah, beleza. Ou você já Mas sabe? eu Alô? vou só. Alô, vou só parar a gravação aqui pra não ficar muito grande lá pro Ah, tá, beleza. coisa. Beleza.